vendo Deus agir. Como é que nós podemos ver Deus agir nas coisas que estão à nossa volta, nas situações que estão à nossa volta, nos possíveis problemas que nos encontramos? Como é que nós podemos ver Deus agir diante de nós e diante dessas circunstâncias? Existe um salmo conhecido como o Salmo da Escada, ou o Salmo dos Degraus. No original hebraico ele é o Salmo da Subida. Ele é de autoria de Salomão, que é o Salmo 127. E quando nós nos referimos, e toda vez que nós lermos algo como o Salmo do Degrau, ou os Salmos do Degrau, os Salmos da Escada, ou os Salmos da Subida, é importante nós termos em mente uma coisa. Se nós temos um Salmo de degrau, um Salmo de subida, ele vai de baixo para cima. O último verso é a base do Salmo, e o primeiro verso é o topo da escada, ou o topo do degrau, o objetivo que foi alcançado. Existe toda uma evolução. Esse é um dos segredos que contém o livro dos Salmos. Os cânticos dos degraus, ou os salmos dos degraus, a canção dos degraus, ela é melhor entendida de baixo para cima. O Salmo 127, ele possui 5 versos. E eles estão divididos em 6 pedaços. O número 6 significa a letra Vav, que tem como simbologia o gancho, aquilo que traz para baixo. E isso está claro aqui no Salmo 126, nesses 6 degraus desse salmo. Eu vou fazer a leitura do salmo como ele está aqui, e depois nós vamos fazer um pequeno estudo, uma pequena meditação de baixo para cima, para que você possa entender exatamente o que esse salmo quer dizer. Canção da Subida de Salomão. Começa assim, é o título do salmo. Verso 1. A não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas de vigia. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento. Pois ele dá provisão aos seus amados, enquanto esses dormem. Os filhos também são um dom de Adonai, um dom de Deus. E o fruto do ventre é uma recompensa. Aqui ele fala com o casal, o pai e a mãe. Os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão de um arqueiro. Abençoado o homem que encheu a sua aljava com eles. Não ficará embaraçado quando contender com os inimigos à porta da cidade. Essa é a leitura tradicional do Salmo 127. Agora eu quero apresentar para vocês os degraus, a subida, o ápice desse salmo. Ele começa justamente pelo verso 4 e pelo verso 5, é o primeiro degrau. Os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão do arqueiro. Abençoado é o homem que encheu a sua aljava, o seu recipiente de flechas, com eles. Não ficará desamparado ou embaraçado quando contender com os inimigos na porta da cidade. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, que o salmista não está falando de uma guerra, não está falando de um embate físico, não está falando de uma
disputa feroz e animal, uma guerra, uma briga, uma contenda entre pessoas que estão brigando, não é isso. Essa contenda é no campo das ideias, é no campo dos valores, porque isso era feito naquela época à porta das cidades. Eles contendiam, discutiam, disputavam conhecimento à porta da cidade. Quando se entrava na cidade, eles faziam isso. E às vezes até iam para vias de fato em algumas situações. E o que o salmista está dizendo, o que Salomão está dizendo, é que o homem que possui filhos quando é jovem, esses filhos são para ele bênção, porque são a sua proteção. Ele tem argumentos para dizer aos seus contendores, aos seus contenedores, melhor dizendo, que ele é um homem abençoado. Porque os filhos, e ele vai ver isso no próximo degrau, são a prova da bênção de Deus para conosco. Quando se disputa o conhecimento, quando se disputa a relação com as pessoas a respeito das bênçãos de Deus, os filhos são a prova de que Deus está abençoando, porque eu tenho filhos. Isso pode ser duro para algumas pessoas, mas é o que está dizendo aqui a palavra, não é? Os filhos nascidos quando se é jovem são flechas na mão do arqueiro, ou seja, você tem emissários, você tem pessoas que vão alcançar longe, você começa a se fazer eterno quando os seus filhos nascem. E é isso que ele está dizendo aqui. Nós podemos contender com qualquer pessoa a respeito de bênçãos, de sermos abençoados, com a apresentação dos nossos filhos. E filhos bem educados, filhos bem ensinados, filhos bem treinados, são flechas, são bênçãos, são a representação do nosso estado de sermos abençoados por Deus. No segundo degrau, ele ainda consegue falar dos filhos, só que ele coloca na entrelinha do texto o pai e a mãe. Os filhos também são um dom do Senhor, um dom de Adonai, e o fruto do ventre uma recompensa. Aqui ele disse que os filhos nascidos na juventude são bênçãos, são flechas, são defesa, e eles são a comprovação de que somos abençoados na hora das nossas contendas, nas nossas disputas, digamos assim, aspas, disputas filosóficas a respeito das bênçãos recebidas por Deus. Temos filhos, fomos abençoados. E agora ele coloca o pai e a mãe e forma a família. Verso 3. Os filhos também são um dom de Deus, ou seja, são um presente de Deus. Não é qualquer filho, nós não podemos tratar os nossos filhos como sendo qualquer coisa. Eles são um dom de Deus, eles são um presente de Deus, e por isso eles devem ser muito bem cuidados, protegidos, guardados. E não são guardados apenas com o poder de sermos pais. Não, eles são guardados com o poder da nossa presença, de estarmos com eles. E é por isso que ele fala no verso anterior, no verso 4 e no verso 5, que essas flechas, esses filhos são guardados na aljava, ou seja, eles são carregados por mim, eles estão andando comigo, eles estão presos a mim. Não, eu tenho filhos, sou abençoado, mas deixa eles lá que eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para resolver, e depois eles sabem que eu sou pai, eu sei que eles são meus filhos e está tudo bem. Não funciona bem assim. Aqui pela palavra, ele está dizendo que os filhos são um presente de Deus, então eles devem ser cuidados, eles devem ser protegidos, eles devem estar perto de nós, na nossa aljava, na nossa costa, carregados conosco para as batalhas. E esse carregar os filhos conosco,
carregar a família conosco, porque no verso seguinte, na frase seguinte, ele fala do fruto do ventre é uma recompensa. Quem tem o ventre para gerar a vida é a mulher, então é a mãe. Então o pai carrega a mãe, que tem o ventre para gerar a vida, e carrega os filhos. É esse momento de cuidado, é esse momento familiar que Deus está falando por meio do salmista nesse segundo degrau. A base da nossa vida, a base das nossas bênçãos, a base da nossa caminhada para o sucesso ou para o insucesso é a família. Não existe sucesso sem uma família solidificada, sem uma casa erguida sobre a rocha, e nós vamos ver isso mais na frente, lá quando nós chegarmos no topo do degrau, na cabeça da escada. Nós vamos ver o que é que o Senhor está falando. Ele começa com a família, dizendo que a família é a nossa base, é o começo da nossa ascendência a Deus, é o começo da nossa caminhada para Deus, é a nossa família. E é por isso que ele fala: cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, cuide do seu lar. Você pode ser a pessoa mais famosa do mundo, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo, mas se você não tiver a sua família para te proteger, se você não tiver a sua família para guardar você e você guardá-la, porque é uma troca, é uma simbiose, é uma mistura, você não vai ter nada, você não conseguirá subir o degrau, porque esse degrau vai se desmanchar exatamente porque você não tem ainda essa base, esse alicerce da caminhada da existência, que é a própria família. O terceiro degrau, ele começa a esclarecer para todos nós que ele precisa que nós façamos uma coisa para que ele possa agir. Se nós não fizermos isso, ele não vai agir. Prestem atenção o que diz o terceiro degrau, ou a segunda parte do verso 2. Pois ele dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. O que significa isso, gente? As nossas preocupações, as nossas inquietações, as nossas ansiedades, os nossos anseios, não podem nunca tomar conta do nosso sono. Nós temos aqui 6 questões ou 3 questões sagradíssimas aqui. 3 questões aqui se apresentam nesses 6 degraus de forma extremamente sagrada. As 2 primeiras são a família. Família é algo sagrado. E não é sagrado porque eu quero que seja sagrado. É sagrado porque Deus faz a família sagrada. Ela não pode ser mexida, ela não pode ser tocada, ela não pode ser violada, né? Ela tem que ser cultivada e cultuada, não adorada. Nós só podemos adorar a Deus, mas nós temos que cultivar, cultuar a nossa família. Esses são os 2 primeiros degraus, verso 4, verso 5 e verso 3. E essa segunda parte do verso 2, ele diz assim: o Senhor, aquele que me deu a família de presente, aquele que me deu a responsabilidade para guardar e para cuidar dos meus, e esses vão cuidar de mim na minha velhice, quando o tempo passar, quando eu precisar contender com alguém. Esse mesmo Deus, para agir em nosso favor daqui para frente, desse terceiro degrau para frente, ele precisa que nós durmamos. Ele precisa que nós descansemos nele. Ele precisa que nós depositemos nele toda a nossa confiança. No dia 2 de junho eu gravei um vídeo, uma meditação. Eu disse que eu estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu entreguei realmente tudo nas mãos do meu Deus. E eu disse naquela meditação que muitas vezes Deus faz com que as coisas ruins tornem a acontecer para que Ele possa dar um fim ao organizador daquele mal que foi feito contra você. E o fato de eu ter entregado os meus problemas, os meus caminhos ao Senhor, fez com que Ele, enquanto eu dormia,
resolvesse algumas coisas para mim. E é isso que ele está dizendo. Aqueles a quem ele ama. Quem são os amados do Senhor? Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Nós vimos isso já na meditação passada, lá em João. Aqueles que obedecem os meus mandamentos, esses são aqueles que me amam e são amados por meu Pai. E o Salmo 127, a segunda parte do verso 2 diz o seguinte: ele dá provisão aos seus amados, ou seja, ele resolve o problema daqueles a quem ele ama, enquanto esses dormem. Isso me faz lembrar de uma situação da neurociência, que é relativa ao nosso cérebro. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que guardamos, só acontece se nós conseguirmos dormir minimamente. Se dormirmos minimamente 8 horas, 6 horas, o nosso cérebro trabalha enquanto dormimos. Se não dormirmos, o nosso cérebro não consegue organizar e nós começamos a ficar doentes da nossa mente. E o que vem a psicologia diz que você é um doente mental. Você não é um retardado. É que o seu cérebro está enfermo. A sua mente está enferma. Por quê? Porque ela precisa de um determinado tempo para que ela se recomponha. Nós temos uma partezinha no nosso cérebro chamada sistema límbico. É um sistema, né? São vários órgãos. E existe um muito especial que ele guarda tudo aquilo que nós fazemos do momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos. Ele tem a capacidade, é como se fosse um cartão de memória biológico. Ele tem a capacidade de guardar 24 horas do melhor som, que nós temos 2 ouvidos maravilhosos, da melhor visão, da melhor imagem nos nossos olhos, do melhor sistema de olfato, sentido de olfato, da melhor forma de degustação do paladar, do gosto, que é o nosso paladar, e o nosso tato, a nossa pele, aquilo que nós tocamos. E ainda acrescente a esses 5 sentidos o sentimento, que é algo espiritual. Em 24 horas, ou do momento que acordamos até o momento que dormimos, tudo está sendo guardado nesse pedacinho que está bem no meio do nosso cérebro. Tudo que nós colocamos para dentro precisa ser organizado, precisa ser colocado em prateleiras, digamos assim. Precisa ir para os seus lugares devidos. Aquilo que não é importante, como é que o cérebro vai saber que aquilo é importante? Quando você escreve, quando você repete e quando você faz aquilo antes de dormir. Isso ele vai guardar ou no cerebelo, né, na parte do cerebelo aqui atrás, ou no córtex. No cerebelo você nunca mais esquece, que é o andar de bicicleta. No córtex você vai ficar guardando isso durante algum tempo. Se você fizer o exercício para lembrar disso, o cérebro vai entender, isso aqui é muito importante e passa para a memória permanente. E isso é exatamente o que Deus está fazendo. O cérebro só atua quando nós dormimos. Deus só atua quando nós confiamos e descansamos nele. Não, eu confio em Deus, mas eu vou ficar de olho nisso aqui. Não vai acontecer, amigo. Não, eu confio em Deus, mas eu preciso ficar vigiando isso aqui. Não vai acontecer, amigo. Deus não vai executar diante dos teus olhos, porque Ele quer que você durma. Ele quer que você descanse. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver vigiando aquilo, enquanto você estiver acordado, correndo atrás daquilo, a glória da resolução é sua. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você diz assim, eu glorifico a Deus, durma, descanse, apague, entregue os seus problemas ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, não é isso que a palavra diz? Jesus diz,
Depositem sobre mim, depositem sobre Deus, depositem sobre o divino, depositem sobre o eterno a tua ansiedade, toda ela, toda a tua preocupação. Deposita sobre Deus tudo, que Ele vai resolver. Ele vai trazer isso à frente. Ele vai trazer isso à tona. A glória da resolução, a glória do milagre, a glória de desenrolar os novelos humanamente impossíveis de desenrolar pertence a Deus. E Ele não vai fazer isso diante dos seus olhos, porque Ele não é seu empregado. Eu tenho dito isso várias vezes em várias meditações minhas. Deus não recebe ordens, Deus dá ordens. Então durma, descanse no Senhor, cuide da sua família, que é a base do degrau da sua vida. Sem isso você não vai conseguir nada, porque Deus só vai resolver os seus problemas, Deus só vai resolver as suas ansiedades, Deus só vai resolver as suas coisas quando você dormir. Se você não dormir, Ele não faz. Se você não descansar, você não vai ver o problema resolvido. Descansar significa tirar o cansaço. Eu vou tirar o meu cansaço e vou depositar nele, e Ele vai resolver o meu problema. A primeira parte do verso 3, ele diz o seguinte: é vão, é tolo, é vazio, não adianta nada você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando para resolver as coisas. Porque se Ele não resolver, é vão o teu trabalho. Você está vendo como é um degrau que sobe? Dorme, descansa em Deus, porque Ele vai resolver o seu problema. Ele vai resolver a sua questão. Quando nós passamos a confiar em Deus, nós não temos medo do que pode nos acontecer, porque nós estamos repousados nele. Muitas vezes nós dizemos assim: Deus está nesse negócio, Deus está à frente disso, mas eu estou de olho. É como se você dissesse assim: mas eu não confio em Deus, Ele pode fazer algo que eu não quero, então para que Ele não faça algo que eu não quero, eu vou ficar de olho. Você é um tolo, você é uma tola. Você não conhece Deus de verdade. Deus vai fazer o que Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Você esteja de olho nele ou não. Então, descanse, durma, repouse, curta a sua família, viva os seus, viva os momentos alegres e de paz que Deus está proporcionando para você. Se você entende que Deus está nos negócios da sua vida, repouse nele, descanse nele. Porém, isso não quer dizer que você peça que o anjo Gabriel venha resolver seus problemas. Não é isso que eu estou falando. Não seja tolo. Não seja tolo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve fazer o seu trabalho até o momento de você descansar, até o momento de você ir para casa. Não leve o seu trabalho para casa. Deixe o problema do seu trabalho no seu trabalho. Eu demorei anos para entender esse procedimento, esse processo. Demorei anos, muitos anos. Eu levava meus trabalhos para casa, eu levava para casa as coisas que eu tinha que fazer. E eu não fazia lá, não fazia em casa, não aproveitava a minha família, não curtia os meus filhos, não curtia a minha esposa, não aproveitava o dia, os momentos que eu poderia para sair com eles, para comer com eles, porque eu estava preso no meu trabalho, ou seja, eu não tinha tempo. E Eclesiastes 3 diz o seguinte: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Porque no momento que você dorme, eu trabalho, diz o Senhor. Porque não adianta nada você levantar de madrugada feito um louco pensando, pegar o telefone, pegar o papel, pegar a caneta, pegar o computador, começar a escrever, começar a fazer, começar a ligar para a pessoa. Não adianta fazer isso. Porque se Deus não fizer, nada acontecerá. Ponha isso na cabeça, coloque isso dentro do coração. Chame isso para dentro, para a sua vida. Aprenda a confiar em Deus, a depositar a sua confiança nele. O período do trabalho é o período do trabalho. É o período do trabalho. O período do descanso, é sagrado, a família é sagrada. Porque Deus só faz quando a gente dorme. A segunda parte do verso 1, que já é o quinto degrau, ele diz assim: a não ser que o Senhor guarde a cidade, em vão permanecem os guardas de vigia. Isso aqui deveria ser lido por todos os líderes políticos. Meditado nisso aqui.
e por nós, pais. O Salmo começa mostrando a nossa responsabilidade com a nossa família, com a nossa casa. Essa aqui é a minha cidade. Aqui onde estou é o meu palácio. E eu preciso cuidar desse palácio da melhor maneira e da melhor forma possível. Depositar toda a minha confiança no meu Deus, para que Ele possa agir, para que Ele possa atuar, para que Ele possa resolver. Em vão, tolo, cansativo. E aí vem Eclesiastes capítulo 1, verso 1 e 3 e diz assim: tudo é cansaço e enfado. Tudo que eu faço é canseira, porque o sol nasce, o sol se põe, a lua nasce, a lua se põe, o sol nasce de novo, o sol se põe de novo. Tudo é uma repetição, nada muda, tudo volta do mesmo lugar e para o mesmo lugar. Tudo é cansaço e enfado, tudo é canseira. Quando nós não repousamos em Deus. Porque quando nós repousamos, quando nós dormimos, à noite, os ladrões podem aparecer, mas se Deus estiver no negócio, se Deus estiver à frente, se nós estivermos repousados em Deus, Ele vai guardar a cidade. Ele vai guardar a casa. Ele vai guardar a vida. Ele vai guardar a família. Mas nós precisamos repousar nele, né? Pousar de novo, nos abrigar debaixo das suas asas, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. E o ápice desse degrau: se não for Adonai que edifique a casa, seus trabalhadores a constroem em vão. Casa é o lugar da família. Uma casa sem família não é um lar. Quando uma família entra nessa casa, ela se torna um lar. Ele começa com a família, a base, e termina com a família lá em cima, dizendo o seguinte: toda casa construída sobre a rocha, quando vierem os ventos, bater a água, vier o temporal, ela não vai cair, porque ela está segura na rocha. E essa rocha é Deus, essa rocha é Jesus. Eu espero que essa rápida meditação, um pouco mais ou quase 30 minutos, faça você refletir sobre esse momento que nós todos estamos passando no Brasil e no mundo. Precisamos aprender a confiar em Deus, a repousar em Deus. Um grande abraço e até a próxima.